Amado Pai querido, nós te agradecemos pelo dízimo, pela oferta de cada família nessa noite aqui representada, Senhor. Que o Senhor derrame uma bênção de maior abastância, que cada uma dessas famílias, Pai, que compõem essa localidade, dessa comunidade, possa se sentar à mesa com o Senhor e desfrutar do melhor, Pai, daquilo que o Senhor pode proporcionar. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, podeis assentar, meus irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, você que trouxe a sua Bíblia, louvado seja seu nome, louvado seja seu nome, Pai. Que bom que você está aqui neste lugar, que bom que você está aqui, que bom que você veio a este lugar. Porque antes a gente conhecia Deus só de ouvir falar, aleluia, mas agora a gente tem uma caminhada com Ele. Antes era só de ouvir falar, você ouviu falar de Jesus, mas agora a gente tem uma caminhada com Ele. E Ele tem feito muito sobre nós, sobre a sua vida, aleluia. Deixa Deus fluir no seu espírito nessa noite, meu irmão. Deus tem algo para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Deixa aí aberto 2 Timóteo, capítulo 4. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que eu tenho, Feche seus olhos. meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegra em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes sobre piedade, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Seja a tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida. Aleluia. Como é bom se alegrar na vida que Cristo pode proporcionar para nós. E a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, quando Paulo escreve a sua carta ao Timóteo, a segunda carta, e ele relata aquele jovem, aquilo que ele devia fazer. Não só aquilo que ele devia fazer, mas aquilo que ele devia ser, aquilo que ele devia ser, como um discípulo de Cristo, como um fundamentador de uma igreja, como alguém que direcionava a vida de pessoas e a própria vida. E já no capítulo 4, Paulo escreve acerca da sua
do seu findar da sua vida para aquele jovem discípulo que caminhou com Paulo, que caminhou durante alguns anos, que foi colocado numa das igrejas de Éfeso, onde é uma igreja que falou de céu em suas cartas, mas ali ele ficou naquela igreja durante um tempo, para que pudesse trazer o fundamento, o alinhamento de Cristo para aquela igreja. E quando ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, anima e encoraja com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. E Paulo antevê seu martírio. Quanto a mim, já estou sendo derramado como um vinho em oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! O que mais chama a atenção é no verso 5, quando ele diz a Timóteo: tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Aleluia! Paulo já estava findando a sua vida nesse campo físico, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, para que ele pudesse então ser equilibrado em tudo, para que ele pudesse suportar os sofrimentos, fazer a obra de um evangelista e cumprir o ministério dele. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para essas cartas de Timóteo, nós vemos aquilo que Deus quer que nós sejamos numa caminhada, numa vida cristã. Quando ele olha e ele escreve a Timóteo dizendo para que ele fosse equilibrado em tudo, em algumas traduções fala para que ele pudesse ser sóbrio em tudo, sofrendo as aflições, fazendo a obra do evangelista e cumpra teu ministério. Por quê? Porque as adversidades do dia a dia o iam alcançar. Elas iriam vir sobre Timóteo, como elas vêm sobre as nossas vidas. Todos os dias da nossa vida acontecem coisas e fatos, adversidades que fazem com que a gente tenha que olhar para o Senhor e olhar para o que a palavra diz, e a gente possa canalizar a nossa vida em Cristo, para que as coisas que estão acontecendo, as nossas dificuldades, a gente possa suportar elas, sofrer as aflições, assim como Cristo sofreu. Porque a crucificação da obra de cruz que nos resgata no caminho do Salvador, traz para mim e para você um destino de reino, e esse destino de reino é o senhorio de Cristo. Então todas as vezes que as adversidades acontecem, e a minha manifestação da minha vontade quer sobressair sobre a vontade de Cristo, eu preciso crucificar meu eu preciso crucificar a minha vontade, eu preciso perder a minha vida para ganhar com Cristo. Então ele diz: ser equilibrado em tudo, ou seja, eu preciso ver diversidade e encontrar um equilíbrio para ela, porque se eu não encontrar esse equilíbrio, que vem somente do Senhor, que vem somente do Pai, por meio de Jesus Cristo, que foi entregue na cruz, e pelo Espírito Santo que habita em mim e você, eu vou sucumbir àquilo que está na minha vida. Às vezes o seu problema hoje é o seu relacionamento familiar, é no seio da sua casa, é às vezes com seus filhos, é às vezes com seus colegas de trabalho, ou
no ministério, não importa o que está acontecendo com você, Deus, Ele nos anima nessa noite, por meio da palavra dEle, que é viva, é eficaz, que traz um refrigério, que traz um ânimo, e diz que é possível mesmo na adversidade, mesmo da luta, encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio é no Senhor. Somente posso ter uma vida equilibrada, onde eu tenho as minhas emoções equilibradas, onde eu tenho os meus sentimentos equilibrados. Somente eu posso isso no Senhor, somente pelo Espírito Santo, governando a minha vida, governando a sua vida. Às vezes seu marido chegou em casa daquele futebol, eu não canso de falar de futebol, porque é uma realidade que praticamente todos nós vivemos. Ele chega em casa daquele treino, e às vezes ali você já limpou a casa, você já arrumou tudo, mas ele insistiu de passar bem no meio da sala, e até a varanda no fundo, para deixar lá a chuteira dele toda encharcada. Aí você, como esposa, passou o dia inteiro limpando a casa, e você vai ter que encontrar um equilíbrio, como uma mulher sábia, principalmente se ele não for convertido, ele não conhecer a Cristo, e ele precisa conhecer ao Senhor por meio da tua vida. Aí você vai ter que encontrar um equilíbrio nas suas emoções, e esse equilíbrio somente vem por meio de Cristo. Aleluia! Para que ele possa também ser salvo, para que ele possa alcançar a salvação, para que ele possa ter uma vida diferente e umas atitudes diferentes. Ele vai ter que ver em você esse equilíbrio. E a mesma coisa ao contrário. Se às vezes a esposa está com alguma situação, está com alguma fragilidade, está passando alguma luta, alguma adversidade, às vezes no seu campo emocional, no seu campo físico, e o homem também que tem que ter o que? Sabedoria de lidar com aquela fragilidade, porque a esposa é o lado mais frágil de um casamento, ela é mais sensível. Então ele tem que ter o que? Sabedoria de lidar com ela, amando a ela, como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Quando a obra de cruz, Cristo se entrega pela igreja, pela noiva do Senhor. E nós também devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Eu preciso também me entregar por ela. E eu preciso lidar, e ela vai ver somente um sacerdote do lar equilibrado, se as minhas atitudes, se as minhas emoções, se os meus sentimentos estão convergidos em Cristo. Porque não adianta eu chegar em casa e reclamar do meu colega de trabalho, reclamar daquilo que aconteceu no dia a dia. Ela não está preparada às vezes para isso, porque ela não viveu aquele cotidiano com você, ela viveu um outro ambiente. A mesma coisa quando ela trabalha, ela vive um outro ambiente, e ela chega em casa, e ela reclama de alguma coisa que aconteceu no trabalho, de alguma coisa que aconteceu no serviço, e nós como maridos temos que ter que amar, saber, ouvir, entendê-la, e ela precisa ver em nós um equilíbrio das emoções. Aleluia! Então quando eu deixo a minha carnalidade aflorar, quando eu deixo as minhas vontades aflorar, significa que o Espírito não está governando. Quem está governando naquele momento é a minha vontade, é o meu eu, que precisa sair para fora, que precisa ser colocado para fora. E às vezes eu discuto, eu brigo, eu me irrito, eu iro. Tudo isso faz parte de uma emoção, de uma carnalidade humana. E Paulo fala para Timóteo, para um jovem que ele alcançou, que ele viu, e ele era um menino, que relata em Atos 16, vivia, vamos ler a palavra, para não ficar só naquilo que eu estou dizendo, abra aí Atos 16, ele era um jovem, e ele já era um jovem com uma responsabilidade, que Paulo imbuiu durante muito tempo, só que Paulo o supervisionou durante tempo. Em Atos 16 fala, quando Paulo então teve o primeiro contato com esse jovem, que ele escreve essas cartas, e principalmente a segunda carta dele a Timóteo, já no seu fim de vida, sabendo o martírio que Paulo ia passar, que ele estava por passar, e chegou a Derbe e a Listra, Atos 16, verso 1, e chegou a Derbe e a Listra, e ali estava um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de um pai grego, do qual dava um bom testemunho, os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregaram para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, e de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Paulo olhou para aquele menino, quando ele está passando por aquela cidade, uma viagem missionária, e ele
lança aquele menino para estar com ele. E ele já numa tenra idade, ele já dava bom testemunho com a sua família. Às vezes a gente não foi criado num lar cristão, meus irmãos, mas nos convertemos ao Senhor. Às vezes nós não fomos criados num lar cristão, mas nos convertemos ao Senhor. E quando a partir do momento que eu me converto ao Senhor, que eu tenho realmente uma experiência de transformação com o Senhor, a minha vida muda. E os ambientes onde eu caminho, eles vão ver a mudança da minha vida. Porque agora quem governa a minha vida é Cristo Jesus. E à medida onde eles iam passando, à medida onde eles caminhavam, as igrejas eram confirmadas. E elas cresciam em número. E elas cresciam em graça, em sabedoria. E Paulo anda com esse menino durante um tempo. Até ele chegar numa maturidade e ele ser deixado numa igreja de grande responsabilidade, como foi a igreja de Éfeso. Para nortear aquela igreja. E ele eleva o nível daquela igreja, porque as atitudes daquele jovem elevavam o nível daquela igreja. Nós temos que entender então, meus irmãos, que quando Paulo ele escreve esta carta, ele fala acerca de um modelo para nós. Ele nos orienta, ele nos anima, que é possível viver nessa vida, mesmo passando as dificuldades, mesmo passando a luta, suportar os sofrimentos, suportar a dor, suportar as adversidades, para que a gente possa alcançar o prêmio da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. É possível. E quando ele fala para Timóteo, logo no seu início do capítulo 4, pregue a palavra, insta e fora de tempo, ou seja, é não perder nenhuma oportunidade de servir ao Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar a volta de Cristo, de dizer que tem um Jesus que muda a vida da história de uma pessoa. Mas para isso, quando você falar, quando eu falar, as pessoas vão precisar ver em nós essa mudança, essa transformação. Vai precisar ver em nós primeiro, porque aquilo que eu falar realmente tem que testificar aquilo que eu fui transformado. E ser transformado, meu querido, por Cristo, ser transformado por Jesus, é permitir que Ele governe a nossa vida, é permitir que Ele governe o nosso ser, eu permitir que os departamentos da minha vida possam ser governados por Ele, Ele possa tomar conta, Ele possa então moldar a minha vida conforme a palavra dEle, e só podemos fazer isso pelo amor dEle, porque Ele é justiça, Ele é fé, Ele é amor, é paz, porque eu preciso estar com o coração puro, para então entregar a minha vida ao Senhor. Às vezes as nossas dificuldades são um trampolim para nós vivermos algo com o Senhor. Às vezes a dificuldade que você está passando, seja na saúde, seja no seu campo emocional, seja no seu campo físico, não importa, seja financeiro, não importa, é um trampolim de você alcançar coisas com o Senhor, do Senhor trabalhar na sua vida, e você olhar para Ele e falar assim, bom, realmente, eu só posso depender do Senhor, eu só posso depender dEle, porque essa situação agora eu não posso mais, agora chegou no meu limite, na minha limitação humana, e agora eu preciso, o meu natural, andar sobre o sobrenatural do Senhor, sobre o sobrenatural, e para andar sobre o sobrenatural, é por fé, não é por vista, é por fé. Por que é por fé? Porque você vê lá na frente o milagre acontecendo na sua vida. Aleluia. É por fé, porque você vai ver e crer. Você vai ver por crer, é por fé, para que as coisas possam alcançar a sua vida. Por isso ele diz a Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Não despreze, Timóteo, não despreze. Por quê? Porque você faça a obra de um evangelista, continue o serviço de um evangelista. O que é um evangelista? É aquele que prega a palavra, é aquele que fala do Senhor, mas não fala somente pela boca, mas é aquilo que a sua vida testifica uma transformação, testifica uma mudança. Então faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, serve as pessoas anunciando ao Senhor, serve as pessoas com a sua vida, serve as pessoas dizendo que há um Cristo
que se entregou por mim, que se entregou por ela, e que ela pode mudar a história da vida dela, que ela pode tirar ela dessa situação que ela se encontra. Somente por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que nós podemos ter uma vida diferente aqui na terra, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por aflições, porque Ele é autor da nossa fé. Ele é autor da nossa fé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja seu nome. Aleluia. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Ele quer descer sobre a sua vida nessa noite, Ele quer te encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória, A glória dele, a glória do Senhor Jesus do quer te Senhor encontrar nessa Jesus. noite. E não tem nada igual a essa glória. As brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte resistirão. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de Aleluia. prazer. Eu quero a cego, agora posso ver. Você vai ver uma luz no fim do túnel, essa luz é Ele. Contemplar, enfim, por isso eu canto glória. O autor da minha fé. Glória, Aleluia. glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Ele quer te encontrar nessa noite. Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Aleluia. Eis o consolo que envolve minha vida e o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor
Ele é autor da nossa fé. Porque Paulo, no verso 6 de 2 Timóteo 4, ele já escreve: Paulo antevê o seu martírio. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho, ou em algumas traduções, já estou sendo aspersado como sacrifício, em oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Ele já sabia o que estava esperando ele, porque ele ia sofrer o martírio, os sofrimentos como Cristo sofreu na sua carne, porque ele já estava preso. Porque quando ele escreve as suas cartas, meu querido, ele não estava solto, ele estava preso, ele estava aprisionado, ele não estava andando de cidade em cidade. Quando ele estava andando de cidade em cidade, ele estava pregando o evangelho, ele estava edificando e fundamentando as igrejas do Senhor. E ali ele ia deixando jovens, ali ele deixou Timóteo, na outra ele deixou Tito, e assim por diante. E eles foram responsáveis por fundamentar, edificar uma igreja, já com uma idade, pouca idade, mas tinham um testemunho de vida, porque aquilo que eles pregavam era validado pela vida deles. E ele já estava prevendo o que ia acontecer com ele, o sofrimento que ele ia sofrer. E eu e você não queremos deixar nada pelo Senhor, não queremos deixar nossas vontades, não queremos deixar aquilo que nos agrada, queremos permanecer no pecado, queremos permanecer nas coisas que desagradam ao Senhor, queremos continuar com as velhas práticas e velhas maneiras da nossa vida, antes de conhecer ao Senhor, e trazemos para dentro do ambiente onde agora professamos uma fé, que na verdade, se Ele é autor da nossa fé, por que eu não tenho fé para mudar? Por que eu não tenho fé para mudar? Se eu tenho fé para cumprimentar a pessoa, para que Deus vai me proteger, para não pegar o corona, então por que eu não tenho fé para deixar aquilo que está no seu coração, que é a lascívia, o pecado, a prostituição, o adultério, a bebida, a droga? Por que então não tenho fé para transformar a minha vida? Pregue a palavra, insta e fora de tempo. A sã doutrina é viver a beleza da presença do Senhor, é viver ela. Fé é viver por fé, não é por vista. E eu creio que um dia Jesus vai vir nos buscar, e essa igreja é a igreja que Ele vem buscar, uma noiva imaculada, uma noiva santa, mas não numa santidade hipócrita, farisaica, religiosa, mas que tem uma vivência da palavra do Senhor, onde a palavra muda a vida de uma pessoa, que ela tira do lamaçal do pecado, das drogas, da prostituição, da avareza, da ganância, e transforma numa nova criatura. Aleluia! Esse é um Deus que eu sirvo, que muda a história de uma vida. Não é um Deus de dizer, não é um Deus onde satisfaz a minha vontade, porque eu preciso crucificar a minha vontade, eu preciso crucificar o meu eu, eu preciso matar a minha carne, eu preciso queimar na fumaça a minha carne, para não pecar, seja com o meu corpo, quando eu entrego o meu corpo ao pecado, ou seja em pensamentos, seja em pensamentos impuros, seja dentro da minha mente. Por isso Paulo, em Romanos, ele fala de uma mente renovada, de uma mente transformada, porque eu preciso modificar minhas atitudes, eu preciso modificar meus procedimentos, eu preciso modificar o meu ser. Aleluia! Mas eu entrego o meu corpo, os meus pensamentos ao pecado, aquilo que me satisfaz, eu entrego. Eu não queimo a minha carne na fumaça, eu não queimo a minha vontade na fumaça. Eu continuo irado, eu continuo bravo, eu continuo maledicente, eu continuo com pensamentos de perseguição, eu continuo com complexo de inferioridade, porque na verdade Cristo ainda não é autor da sua fé. Porque renúncia é reino, arrependimento é reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi aquilo que nosso mestre Jesus nos ensinou nos seus evangelhos. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E ele foi ser batizado por João Batista. João Batista falou: não, eu não sou digno de desatar nem tuas sandálias, mas você tem que me batizar, porque tem que se cumprir as escrituras.
Aleluia. E eu acho engraçado que Paulo escreve sobre a lei a Timóteo. No seu primeira epístola, no verso 1. O que ele diz assim? Verso 3: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, de que desviando-se alguns, se entregam às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Verso 8: sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente. Por que Paulo escreve a Timóteo isso? Porque ele era conhecedor da lei, irmão. Ele perseguia os judeus, ele perseguia os do caminho, ele prendeu, ele conhecia as escrituras, ele foi criado nas melhores escolas. Só que ele sabia que essa lei, ela precisa ser vivificada pelo Espírito, porque é o Espírito que vai te animar e vai te fortalecer. Quando você tiver que confrontar o seu eu com a palavra, é Ele que vai mudar a vida, a sua vida, é Ele que vai mudar o seu interior, é Ele que vai entesourar um bom fundamento no seu coração. É a palavra, é a palavra. Aleluia, é a palavra. Paulo, ele escreve do seu martírio no final, porque ele já estava entregando a sua vida, porque ele já sabia que aquilo que ele veio fazer, ele já tinha cumprido. A obra que Deus determinou a ele, ele já tinha cumprido. E ele estava repassando a esse jovem, dizendo para ele: ó, seja equilibrado em tudo, sofre os sofrimentos que você vai ter que passar por esse evangelho, por esse amor do evangelho. As amizades que vão parar de ser seu amigo, porque agora você serve a Cristo. Eles vão falar para você: ó, lá vem o crente, e você é crente mesmo. Aleluia. Você é crente mesmo, posicionado em Cristo. Vai continuar frequentando os mesmos ambientes que você frequentava, mas você é um servo do Senhor. Aleluia. Tendo uma vida transformada, sendo um testemunho. Se tiver que perder para Cristo ganhar, você vai perder, você não vai ter problema. Se você tiver que se arrepender, você vai se arrepender. Se você tiver que chorar aos pés do Senhor, você vai ter que chorar. Se você tiver que ser perdoado, vai ser perdoado. Se você tiver que pedir perdão, vai pedir perdão, para que a obra de restauração, de restituição do ser humano com Cristo possa acontecer. Aleluia. Porque é bom perder, irmão, para ganhar com Cristo. Como é bom, como é bom, como é bom renunciar à sua vida, para que a boa obra perfeita do Senhor, toda obra que é perfeita, ela possa se consumar na nossa vida. Já está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, não somente a mim, não somente a Ele, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Se eu amo ao Senhor, se eu desejo a vinda dEle, se eu amo Ele de coração, Ele é tudo para mim, Ele é tudo em primeiro lugar para mim, então eu vou obedecer aos princípios, eu vou obedecer aos mandamentos, eu vou querer agradá-lo com a minha vida, com as minhas atitudes. Aleluia. Eu vou querer mudar, eu vou querer transformar. Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos errar, porque são os desejos da nossa carne. Tanto é que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele fala para esse jovem: foge também dos desejos da mocidade. O que é isso? É aquilo que está dentro dele, aquilo que afasta ele do Senhor, aquilo que é os desejos humanos, carnais, sentimentais, emocionais. Por isso é por propósito, não é por afeto. Aleluia. O apóstolo Cristiano falou nessa live de madrugada sobre mesa. Falou bastante sobre mesa. Mesa de afeto e mesa de propósito. Mesa de afeto é carnalidade, é comunhão terrena, é sentimento. Mesa de propósito não. Mesa de propósito é reino. Porque quando você senta na mesa com Jesus, Ele muda a sua vida. Porque foi isso que Ele fez com os discípulos.
Quando os discípulos sentaram à mesa com Jesus, antes dele ser crucificado, Jesus falou para Pedro o que ele ia fazer. Jesus, ele mostrou Judas, e nenhum deles ali quis ser transformado, esperou o mestre ser crucificado. Todos eles diziam que iam junto com Jesus. Não, Jesus, nós estamos junto com o Senhor, nós vamos para a cruz junto. Foram nada, correram, vazaram, pregaram o pé, porque eles não queriam aquela morte. O seu corpo físico não queria sofrer aquela morte. Mas ainda Jesus, dentro de um propósito, ressurge ao terceiro dia e vai encontrar eles no mar de Tiríbades. E lá ele senta à mesa com eles novamente e restaura aqueles homens. Quando eles estão pescando, trabalhando, eles veem Jesus na praia e ele grita. Eles já pularam, já foram em direção. Primeiro veio a bênção, veio a prosperidade, porque ali os peixes se encheram. Eles tinham passado a noite toda, não pescaram nada. Pescadores experientes, criados na pesca, não tinham pescado nada. Aí Jesus fala, manda de novo a rede. E eles obedecem a voz do Senhor e manda, e vem a fartura, vem a prosperidade. E eles ouvem a voz do Senhor e pulam. Pedro pula e vai encontrar com ele na praia, e os outros vêm com um barco cheio de peixe. E Jesus está fazendo o quê? A mesa, com o pão e o peixe, esperando eles, para restaurar cada um deles. Restaurar Pedro, porque sobre ele seria edificado a igreja. Aleluia. Para restaurar cada um daqueles discípulos ali, inclusive o que era incrédulo, que era Tomé. Deixa eu ver as marcas. Tem muita gente que quer crer primeiro, quer ver para depois crer. Por quê? Porque é incrédulo, porque precisa da bênção primeiro, para depois servir ao Senhor. Lê do engano, porque recebe a bênção, faz igual os 10 leprosos, dos 9 vai embora, só volta para agradecer que é um. Isso quando volta. É ingrato com o Senhor. A ingratidão paira no meio evangélico hoje, porque é um evangelho fácil, um evangelho de resposta. Deus me dá uma resposta, sendo que eu que tenho que dar a resposta para o Senhor. Deus tem que dar um casamento novo para mim, sendo que eu que tenho que transformar minha vida para o meu casamento ser modificado. Deus tem que abrir uma porta financeira, porque eu estou apertado, estou no vermelho, estou no negativo, sendo que eu que tenho que dar a resposta do Senhor, porque eu tenho que arrumar minhas finanças primeiro, para aí sim ter a bênção do Senhor. Aleluia. E Deus, Ele muda a história da vida de uma pessoa, meu irmão. Ele muda a tua história, se você assim desejar. É um processo de transformação, é um processo de regeneração pelo Espírito Santo, e somente Ele pode fazer isso. O homem não pode fazer, somente Jesus, por meio do Espírito Santo. Somente Ele pode fazer a obra de regeneração na minha e na sua vida. Queima na fumaça, meu irmão querido. Queima. E se veio a situação para você, a adversidade, se veio o confronto, se veio o problema, queima na fumaça e depois vê o que Deus quer falar e vê o que você vai agir dentro da vontade de Deus, não da sua vontade. Vá para esse lugar, vá para o lugar secreto, fica lá, contempla, entrega a sua vida para Ele, como nunca você entregou. Entrega, contempla Ele, não fala dos seus problemas nesse lugar, esquece os seus problemas, fala que você quer Ele, fala que você quer ter experiências com Ele, e sai para o seu dia a dia. Aí vai vir os problemas, meu querido, e pensa que não vai vir problema fácil para você resolver, não, vai vir problema cunhudo para você resolver. Não vai vir coisa facinho, não. Vai vir banana para você descascar. E grande, não é pouca não. Mas você está cheio dele, você está cheio da presença dele. Por isso Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, já vou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já estou sendo ofertado, meu corpo já está sendo ofertado por aspersão do sacrifício, já estou sendo em libação ao Senhor, estou oferecendo já, porque eu sei que eu vou passar o martírio, como meu mestre passou, como meu mestre passou, eu vou passar, e eu não quero, porque eu quero o evangelho da bênção, eu quero o evangelho que resolve o meu problema, mas eu não quero entregar minha vida para Ele.
É isso que Deus faz na gente, meu querido. É isso que Deus faz. Aleluia, fique de pé nessa noite. Sabe o que muda a tua vida? Isso que Paulo quis dizer aqui para Timóteo. Seja equilibrado em tudo, suporte os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Ó, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Sabe, meu querido, sabe por que ele fala isso? Porque o que muda a sua vida é ser, não é fazer. O que muda a sua vida é ser, não é fazer. Não confunda o fazer com amor a Deus. O fazer coisas para o Senhor vai acontecer mesmo, mas não adianta você fazer sem amar a Ele. Vou te dar um exemplo. Não adianta você vir ao casofilástico sem amar o Senhor. Não adianta você estar de domingo a domingo na igreja sem amar ao Senhor. Aleluia. Não adianta você querer que os outros venham se você não ama o Senhor e sua vida não foi modificada. Porque amar o Senhor é ser, é mudança. Aleluia. É mudança de vida, de transformação. Deus, Ele ama aqueles que são, não aqueles que fazem. Porque todo mundo aqui pode fazer coisas para o Senhor. Todo mundo aqui tem dons. Nós podemos manifestar os dons, fazer xereguedé, parapá, e lalala, e papapá. Derrubar essas cadeiras aqui. Esse é bom, eu gosto. Sou do manto também, tá, irmão? Não pareço. Não tenho cabelo para rodar, mas eu rodo. Aleluia. Mas eu entendi com o Senhor que a primeira coisa que nós devemos para amar a Deus é ser. É ser. É ser. Aleluia. É ser. E ser é dentro do coração que muda. Porque aí você vai ter validade naquilo que você vai falar. Aleluia. Por isso o céu tem que se abrir para você. Porque é ser, meu querido, não é fazer, é ser. E é ser, é mudança de vida, é mudança de atitude, é mudança de coração. Seja equilibrado em suas emoções. Sofre com Cristo, paga um preço por alguém, sofre com Ele. Não exige não, não cobra não, sofre primeiro, sofre com Ele. Aleluia. Às vezes lá na sua casa as pessoas não se convertem porque você não sofre por nenhuma delas. Você é bom para dizer para elas fazerem as coisas, mas você não pagou preço por ninguém. Aleluia. Sofre por eles, suporta as aflições, queima na fumaça, queima na fumaça. Queima na fumaça, vai queimar na fumaça nesse lugar. Queima, queima, queima para Deus transformar o seu coração pela palavra. Porque é a palavra dele que te muda, é a palavra dele que transforma. Não é porque ele é a palavra que é fiel e verdadeira, não é homem para mentir. Essa palavra é fiel e justa, ela é amor. Ela é amor e Ele te ama. E Ele quer ver você numa nova história da sua vida. Ele quer mudar seu casamento, Ele quer mudar o seu interior, Ele quer mudar sua saúde, sua vida financeira. Mas primeiro, seja com Ele. Entregue a sua vida de fato para Ele. Quantos anos você vai ficar na igreja sem entregar seu coração para Ele? Sem querer queimar na fumaça com Ele? Sem oferecer a sua vida em libação, em oferta? Não, não, não. Tem que chegar agora um tempo de mudança nas nossas vidas. Aleluia.
É um tempo porque nós precisamos pregar esse evangelho. Tempo e fora de tempo. Seja aqui nesse salão, seja fora, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, na esquina. Tempo e fora de tempo de pregar a palavra, de trazer um evangelho genuíno e verdadeiro. Um evangelho não mais hipócrita, falso, mas um evangelho que muda. Ame a Ele em primeiro lugar. Ame a Ele e mude a tua vida. Mude, transforme. Queima essa vontade que você tem de pegar na fumaça. Queima ela na fumaça. Deixa Ele, o Espírito Santo, conduzir tua vida. Aleluia.